E aí pessoal, beleza? Trazendo mais uma aula de gráficos. Agora a gente está próximo de concluir essas partes de gráfico. O gráfico da curva ABC, né, que é uma curva semelhante à ideia trazida também pelo gráfico de Pareto, né, que traz uma análise, né, pessoal, da seguinte forma. Eu tenho aqui aquela nossa planilha fictícia, né, de valores vendidos, mas ela traz uma análise para verificar os valores, os produtos que têm um maior faturamento, né, na empresa, né? Geralmente é isso que acontece. A gente já vinha discutindo que a maior parte, né, vamos falar assim para dizer, a maior parte dos problemas, na verdade, ele diz 80% dos problemas são causados por 20% de eventos, né? Aqui, a maior parte do faturamento ele é oriundo de pequeno grupo de produtos. Então, baseado no que a gente tem, né, o que a gente fez aqui? Eu tenho aquela planilha, né, dos valores vendidos, simplesmente fiz uma soma, tá aqui. Aqui eu tirei a frequência relativa, posso até chamar aqui de frequência relativa, que nada mais é do que o percentual que indica de cada produto, percentual para cada produto, né, indicado para cada produto, que é o valor vendido pelo valor total, né, C2 dividido por C14. Aqui eu congelei o C14, né, e arrastei. Aí não tem erro. O acumulado nada mais é do que o relativo mais o relativo do anterior. O relativo desse, de café, que é o mais vendido, aqui está na ordem, é 31,96%. Quando não tem nenhum mais vendido que ele, é o próprio valor do relativo. O acumulado vai ser esse 31 mais o relativo de cerveja. Então, o acumulado de cerveja é o relativo de cerveja mais o acumulado até café. E assim vai. Beleza? Então, eu nada mais faço do que a soma de D3 com E2 aqui. Arrasto e dá esse total. E aqui eu classifico cada produto, né, como sendo da linha A, B ou C, né? Eu tenho aqui criei aqui um conceito de A, B e C, considerando que se a frequência acumulada do produto está abaixo de 60%, ele é do grupo A, ou seja, ele está entre os produtos mais vendidos, ou seja, 60% do faturamento ele está incluído em 60% do faturamento. Esse valor não é fixo, você pode alterar, mas claro, né, se você alterar aqui, altera lá em cima também, mas você tem que alterar baseado em algum parâmetro, né, do seu negócio. O valor padrão é 65, 25 e 10, eu acho que é esse, mas você pode alterar, tá, de acordo com como você achar necessário. Então, claro que você não vai botar um valor aqui muito baixo também, né, mas você pode botar 65, 70, agora no final tem que dar 100%, é claro. Então, o conceito A, ele classificou aqui entre A, B e C. O que é que ele faz? A função se, né, que pergunta se E2, no caso o valor acumulado desse café, é menor do que B17. Né? Quem é B17? Esse camarada aqui, ó. Se for, coloca aqui A17. É o próprio A. Né? Congelado. Se não for, você vai fazer um novo se. Que começa daqui, ó. Abriu, abriu. Fechou. Fechou. Certo? Então, qual é o novo se? Pergunte se ele não for, né, menor do que esse valor, que no caso aqui vai ser. Você vai pegar e pergunta se ele é menor do que B17 mais B18, ou seja, se ele é menor do que a soma, né? Se ele é menor do que 85% do acumulado. Se ele for menor do que 85%, é porque ele é maior de 60 e menor do que 85, né? Porque se ele fosse menor do que 60, ele já tinha caído nesse primeiro aqui, que foi o caso, né, e teria chamado o A17, que é o valor que está lá em A17, é o valor A. Então,
Se ele não for, né? Ou seja, se ele não estiver abaixo de 60%, é porque ele está acima de 60%. Mas aí eu pergunto, mas esse acima é um valor menor do que 85, né? Que nesse caso aqui é B17 mais B18, é menor do que 85. Se for, coloca o que está lá em A18, que é a letrinha B, que ela classifica ele como B. Se não for, porque ele é da outra categoria, eu poderia até já colocar aqui o valor C, né? Porque aqui está meio óbvio, né? Não precisa nem um se aqui, se ele vai ser menor do que 100, menor ou igual a 100. Se não for, já posso jogar aqui um A19 e acho que ele vai pedir para... Beleza? Tranquilo. Então, fiz isso aqui. Agora, eu vou criar o gráfico. Eu vou inserir aqui um gráfico de barras. E aí você vai perceber que o gráfico da relativa com a acumulada, ele faz essa comparação aqui. E vou fazer primeiramente alguns ajustes aqui. Primeiro eu vou tirar aqui, ó, opções do eixo. Ele está indo até 120%, não tem sentido. Então o limite máximo é 1. Vou pedir para ele andar de 1 por 1 mesmo aqui. E de 10 por 10, desculpa. Vou tirar aqui essa linha de grade, vou tirar a legenda, vou tirar esse camarada. Acontece que, o que é que ele está dizendo aqui? O azulzinho é a linha... Esse azulzinho é a frequência relativa, né? Claro que o absoluto no final aqui, ó, vai só aumentando. Essa é a ideia aqui desse absoluto, dessa linha de cima. Então, se você clicar aqui, inclusive, e adicionar, não, alterar o gráfico de série, e aqui na opção de percentual acumulado, ao invés de ser um gráfico de combinação, mais uma vez, ó, sempre quando eu tenho dois, né? Eu posso pôr um de linha, eu vou pôr aqui um de linha com marcadores, né? E aí eu já tenho aqui uma ideia de como está crescendo esse acumulado. Claro que eu quero aqui saber qual é o grupo de cada um desses camaradas, né? Então, se eu vir aqui em adicionar rótulos, vai aparecer o quê? O percentual deles. Mas eu quero formatar esses rótulos, que eu não quero esse valor, né? Eu não quero o valor. Eu desmarquei aqui. Formatar rótulos. Eu vou marcar esse conjunto aqui, ó. Esse intervalo de rótulo de dados aqui, ele vai pegar daqui. De onde ele vai pegar esses valores? Ele está pegando, por exemplo, ele está pegando que é 31,96%. Ele está pegando os valores desse rótulo daqui. Mas eu não quero que ele pegue daqui, eu quero que ele pegue dessa coluna aqui, do conceito. Então, do que é 31, ele vai olhar para cá, vai ver que é A. Né? Mas aí eu não vou mostrar o valor para não ficar um poluído, né? Então veja que eu já tenho ali os grupos de cada produto. Só que essa série de dados aqui está em números, né? Está em números, essas séries aqui, 1, 2, 3. Por quê? Porque eu não selecionei produto quando eu fiz o gráfico. Então eu vou selecionar dados aqui, perceba que está em números. Então eu vou editar, ó, o eixo X, aqui eu quero o eixo X, ó, o eixo das categorias. Eu vou editar, vou clicar aqui e vou trazer os produtos. Né? Dá OK, e ele vai trazer ali onde eram aqueles números, vai trazer os produtos. Tá aí o nossa curva ABC, né? Que vai me trazer aqui. Aí você pode brincar, por exemplo, você pode vir aqui nessa... alterar esse tipo de série aqui. Por exemplo... acho que dispersão com linhas suaves, acho que não ficaria legal. Fica muito parecido, mas aqui formata a série de... não. Tá com marcadores, né? Tá assim. Mas você pode alterar tipo de gráfico de série. Tá? Você pode marcar ele também como um secundário aqui, ó, e você vai ver como vai ficar. Mas aí não faz muito sentido, né?
faria tanto sentido eu usar o secundário aqui, que é como a gente usou lá no gráfico de Pareto. Acho que essa seria a melhor... Não, aqui. Opa! A gente usou até esse aqui, né, como secundário. Ficaria muito parecido. Aqui eu não vou usar linha com marcadores, mas você poderia... Dispersão. Também usar a dispersão dessa forma. Linhas com marcadores. Tá? E aí tá feito a nossa curva. E você tem aí que os produtos café e cerveja, você consegue ver que café e cerveja acumulado está abaixo de 60%, né? Se você botar aqui 65%, perceba que refrigerante entrou. Se você quiser saber esse valor aqui, é muito simples. Você pode vir e adicionar rótulo de dados para ter esse valor, né? Então veja que refrigerante acumulado dele aqui, ó, tá em 60,47, por isso que ele entrou, né? Entraria aí entre os... Então, esse tipo de produto eu nunca posso deixar faltar na empresa. Por exemplo, no meu café. Eu vou deixar aqui com 60 e 15 para ficar mais equilibrado. E aí o refrigerante já entra para o grupo B. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui.